E aí, pessoal, no ar, Espaço Universitário. O programa que exibe documentários e trabalhos de conclusão de curso de alunos de comunicação. E no programa de hoje, vamos falar sobre os refugiados sírios no Brasil. É isso mesmo, Rafa. E o trabalho de hoje foi realizado pela Mariana Jordão e a Ananda Vasconcelos, que se formaram em jornalismo pela FIAN. Sejam bem-vindas. Mariana, como vocês chegaram à escolha desse tema? Então, a gente percebeu que, fazendo uma pesquisa, esse tema, a guerra na Síria estava acontecendo e muitas pessoas não estavam sendo informadas. Mas muita gente aqui no Brasil não tinha ideia do que estava rolando lá de verdade. Até a gente mesmo não sabia o porquê da guerra acontecer e tudo mais. Então, a gente foi fazendo uma pesquisa e viu que precisava de mais informação e não tinha um documentário ou qualquer outra coisa que falasse sobre os refugiados, porque muitos deles eles saem sim para a Turquia, para os países próximos à Síria, mas eles também vêm para o Brasil, muitos deles. Então a gente queria mostrar essa comunidade. Ananda, e o processo de produção? Como foi para levantar essas fontes? Então, nós descobrimos que eles se concentravam no Brás, que a maioria morava no Brás. Então a gente começou a visitar bastante o Brás e conhecer um monte de refugiados que moravam lá. Foi então que a gente visitou a mesquita islâmica e lá a gente conheceu o Amer, que está no nosso documentário, e ele trouxe várias fontes pra gente, até porque estava chegando refugiado no Brasil e ele foi trazendo essas pessoas pra gente. Então o difícil foi a comunicação, porque o português dele era um pouco ruim, né? Agora está melhor. Eles já falavam português, mas era um pouco ruim. Então a dificuldade foi essa. Mas o Amer que trouxe os personagens pra gente, depois das visitas no Brás. E você comentou que houve um problema com a comunicação. Como vocês fizeram para resolver esse problema? Então, ficamos um ano visitando os refugiados. Então, no começo era mais difícil, mas como eles foram se habituando ao Brasil, ficou tudo mais fácil. Então, no final, a gente já se comunicava muito melhor com eles do que no começo. A gente também usava o inglês também. Às vezes a gente, por e-mail, também algumas entrevistas. E tinha refugiado que falava melhor português e ele ajudava com os outros, que não falavam tão bem. Então foi uma ajuda de todo mundo para sair. Legal, Pedrão. Vamos assistir a primeira parte do vídeo? Vamos, Rafa. Espaço para refugiados sírios. Meu nome é Sara, tenho 25 anos, moro no Damasco, na Síria. Meu nome é Nur, eu morava na Damasco, eu tenho 23 anos. Meu nome é Talat Finawi e a minha idade é 41, eu na Síria. Eu casado com minha esposa, nome é Ghazal Brambo, e tenho dois filhos, Riyad e Yara. Riyad tem 12 anos, Yara tem 9 anos. Meu nome é Amer Massarani, eu sou da Síria, cidade de Homs. Eu estou aqui no Brasil desde 3 de 5 de 96, 18 anos quase. Eu sou comerciante, casado, tenho 4 filhos. Não decidi de vir para aqui. Eu saí, saí clandestinamente para o Líbano, que é o país perto da Síria, como o Brasil e o Uruguai, por exemplo. Fica lá, depois sair para o Egito. Você não escolhe onde você vai quando você é um refugiado. Eu cheguei em Guarulhos, olha, eu achei que o Brasil é um país tropical, tudo isso, praias, e depois cheguei cidade cinza. Então fica um pouco decepcionada pelo São Paulo, mas depois começar a viajar.
conhecer mais o Brasil quase inteiro, de norte até o sul. É isso, estou aqui agora. Eu era estudante da Ciência Política e Sociologia Urbana até o começo das Revoluções Árabes no 2011. Cheguei aqui para ficar aqui, porque o Brasil é um país onde eu posso militar, não só ficar uma refugiada. Eu estava estudando lá, faculdade de moda, e eu terminei lá e depois viajei para Líbano, morava lá 1 ano e meio. Eu vou fazer 9 meses aqui no Brasil e eu venho para o Brasil porque não tem outro país abre porta para sírios, só Brasil. Eu vim aqui 8 meses passado. Eu quero só fora na Síria, porque guerra em toda a Síria, toda a cidade na Síria. Meus filhos estudamos na escola brasileira, tudo falamos português, aprender. Eu acho agora tudo bem, mas primeiro não, muito difícil. Eu trabalho lá na Síria, eu tenho escritório, eu trabalho engenheiro. Aqui no Brasil, agora eu trabalho engenheiro na empresa. Atos, manifestos, que agora chegou a ter uma guerra civil. Tem cidades inteiras na Síria que são no chão agora por causa de destruição do governo. A população inteira sofre sob ditadura. Claro que tem setores da sociedade que sofrem mais que outros. Os pobres, os trabalhadores e trabalhadoras, mas toda a população sofre lá. É uma ditadura total. Você não pode falar nada, você não pode escrever, você não pode fazer um filme, um documentário sobre a situação dos pobres no país. Você não pode falar nada que não é a linha oficial do governo. Era bom até guerra. Depois não consigo fazer nada lá. Não tem mais trabalhar, não tem mais nada lá. A gente lá acostumou com a guerra, não mais medo, porque é normal agora para todo mundo lá. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Minha irmã na Síria, com um irmão, e meu pai na Jordânia, com um irmão também. Minha mãe na Síria também. Se eu viajar para a Síria agora, elas vão me pegar para o exército. Eu não quero. Quando eu morava na Síria, na minha cidade, a gente lá morávamos junto. Meu tio, todos lá na mesma rua. Quando a guerra vem, o vilão do exército do Bashar al-Assad jogou bomba para casas de pessoas lá. Tem um tio, ele morreu lá com a mulher dele. Estava na casa dele. E violão joga, como chama? Avião joga bomba na casa dele. Assim, o violão vem e joga bomba. O assunto, além de muito delicado, é interessantíssimo. Meninas, depois de definir o tema, como foi o processo de entrevistas? Então, nós começamos as entrevistas em fevereiro de 2014. A gente queria anteceder, fazer tudo antes, o mais rápido possível, para não deixar tudo para o final. Então, logo em fevereiro, quando a gente começou a entrar em contato com os refugiados, a gente já começou a fazer as entrevistas. Mas depois foram surgindo outras ideias também ao longo do ano, né? Então, algumas entrevistas a gente fez no final também. Mas a maioria a gente tentou fazer no começo, até porque a gente precisava decupar tudo, porque precisava legendar. Algumas coisas não dava pra entender, então a gente tinha que cortar, tinha que ter todo esse roteiro, essa roteirização. Então, essa foi a gente começou no comecinho do ano por isso, pra
para ter essa... Para adiantar. Para adiantar. E também para ter a integração com os refugiados, porque como é um tema muito delicado, a gente não pode chegar na vida das pessoas e já, olha, a gente quer fazer assim, assim, assim. Então a gente já queria se integrar mesmo com eles. E o processo de edição, como foi? Vocês têm alguma noção de quantas horas de vídeo vocês tinham? Então, a gente tem mais ou menos umas 30 horas de vídeo para um documentário, um mini documentário, na verdade, que é de 15 minutos. A faculdade tem esse tempo estipulado, são 15 minutos de documentário. Então, foi bem difícil colocar tanto assunto dentro de 15 minutos. Então, a gente ralou bastante para fazer a decupagem, até porque era difícil do nosso entendimento mesmo, porque eles falam bem enrolado. Então, a gente tinha que entender direitinho o que eles estavam falando. Enfim, foi complicado, mas... Tinha que selecionar as melhores sonoras deles. Às vezes a gente perdia alguma sonora porque eles falavam enrolado, mas a gente conseguiu selecionar as melhores sonoras deles que todo mundo conseguisse entender, mesmo com a legenda. No próximo bloco, vamos assistir mais histórias dos refugiados sírios que vivem no Brasil. Não saia daí. Estamos de volta com o Espaço Universitário. Vamos assistir agora a segunda parte do trabalho acadêmico da turma da FIAN sobre os refugiados sírios no Brasil. Tem uma concepção de cultura síria, árabe e islâmica em geral que é totalmente errada aqui no Brasil, que é uma concepção que é uma cultura muito religiosa, que é uma cultura que as mulheres são totalmente reprimidas porque estão mulheres, que não tem liberdades pessoais, sexuais e tudo isso, mas não é, tem diferença. Eu fico impressionada como a mulher brasileira está reprimida, né? Impressionada. Aqui no Brasil, eu acho que o Brasil é o maior país do mundo onde mulheres moram por causa de violência doméstica, por causa de machismo. Pessoas aqui no Brasil muito bom e gostam de estrangeiros e tem bastante lugares também no Brasil bem bonitos na língua, na pessoas, tem bastante diferença. Que é outra língua. Na Síria não tem estrangeiros igual ao Brasil. Aqui no Brasil tem muitos estrangeiros. Eu novo aqui, não conheço ninguém. Mas eu acho que eu queria estudar de novo aqui no Brasil quando eu aprender português direito. Não gosto 3. Aqui no Brasil, bebida muito. Pessoa dorme na rua. Aqui, pessoas muito beijo, tudo. No metrô, rua, parque, tudo. Eu não gosto esse. Meu apartamento faço comida árabe. Quando os meus familiares vieram para cá, aí comecei com o meu trabalho declarado, porque antes a gente trabalha escondido, medo de represália, porque se eles descobrem que a gente é contra o governo, eles pegam seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão fala, a gente não vai soltar se você não se entregasse. Se não entregasse, ele morre. Então você é obrigado a voltar para a Síria, para ser morto, né? Mas eu tirei minha família primeiro, graças a Deus consegui, e depois declaramos nosso trabalho
o apoio aos refugiados sírios aqui no Brasil. Com o trabalho que começamos, nós criamos uma página no Facebook que chama Coordenação da Revolução Síria. E através dessa página, que todo mundo... eu fiz a página em português e em árabe, para a população brasileira saber o que está acontecendo lá na Síria, e o povo árabe sabe que as pessoas que estão chegando aqui estão recebendo ajuda. Essa página, a Coordenação da Revolução Síria, ela hoje tem quase 5.400 pessoas, né? Todo mundo entra em contato com a gente e a gente começa a trabalhar juntos. Data da chegada, a gente vai lá no aeroporto, buscar eles no aeroporto, colocar eles nos hotéis, o mais em conta, porque o governo ele abriu a porta para os refugiados, uma porta humanitária, mas na verdade ele está tratando como turista, né? Até os vistos, desde o começo até hoje, só turista, até hoje. Então até hoje todo mundo mantido pela comunidade árabe, né? Ajudas brasileiras, pessoas físicas brasileiras ajudaram bastante. Também uma iniciativa minha. Começamos as aulas porque as pessoas têm que aprender o português. Papel, lousa, e comecei dando aula eu mesmo, A, B, C, D, E, as letras, os números. E com o tempo começaram a aparecer professores voluntários, começaram a aparecer pessoas voluntárias que querem trabalhar, querem ajudar. Então você fala em casa, em casa, na casa. Em casa, então, estou em casa, você está em casa? Pé. Para a gente é muito complicado identificar o P do B. Legal, meninas. Parabéns pelo trabalho. Qual foi a maior dificuldade? Então, acho que a maior dificuldade é a gente entender o tema, porque a gente precisa saber política, religião, o governo, é tudo misturado. Então, o que fez acontecer a guerra? Então, tinha a Primavera Árabe envolvida, a política, a religião. Então, foi um tema bem complexo que a gente precisava falar sobre tudo, porque senão, quem estivesse assistindo, ou os nossos orientadores, enfim, eles não iam conseguir entender qual era o motivo do nosso trabalho e o porquê que a gente se interessou tanto pelo tema. Inclusive, a gente leu um livro que lançou no mesmo ano que a gente estava gravando, para entender melhor, um livro do Cléster Cavalcante. Ficou bem famoso, o Dias de Inferno na Síria. Então, o livro ajudou a gente bastante a entender o que estava acontecendo na Síria. Porque, como a Mari falou, é política, é religião, é governo, é tudo misturado, tudo que englobou numa guerra. Em algum momento os refugiados demonstraram algum tipo de resistência para falar sobre o assunto? Não demonstraram nenhum tipo de resistência, eles foram muito abertos com a gente, inclusive porque eles queriam mostrar a história deles, eles queriam contar o que estava acontecendo na Síria. Então, eu acredito que o nosso trabalho ajudou bastante. Depois que nós começamos esse tema aqui, né? Porque até então tinha um documentário que falava que foi exibido numa televisão daqui de São Paulo, mas até então não tinha nada. Então, eles queriam contar para todo mundo o que estava acontecendo lá, porque ninguém estava focando muito nesse tema. Agora sim, esse ano está em alta. Uhum. E o que vocês podem falar sobre a experiência de gravar sobre um assunto tão delicado? Então, logo do começo, como o assunto era delicado, a gente precisava se colocar na pele dessas pessoas, porque eles não saíram do país deles porque eles quiseram, eles saíram porque eles estavam enfrentando uma guerra. Era uma necessidade, eles enfrentam uma guerra, muitas vezes as casas deles foram destruídas, um membro da família já tinha morrido ou mais, enfim, a gente precisou se colocar na pele deles. Então, foi uma experiência bacana, porque a gente pôde viver o jornalismo assim, de um jeito diferente. Na pele mesmo, a gente sentiu na pele. Foi bem legal, foi muito interessante. Eu acho que foi enriquecedor para as duas, né, Mari? Com certeza. Até porque a gente não sabia
nada ou quase nada do tema. E agora a gente já consegue falar com muita facilidade sobre o que está acontecendo. O fato do Brasil ser um país receptivo ajudou no processo? Muito. Porque, na verdade, eles pretendiam entrar na Alemanha, nos Estados Unidos, só que esses países não aceitam refugiados. Muitas vezes eles entram, sei lá, com visto de turista, mas depois eles já são mandados embora do país. E no Brasil não tem isso. É claro que eles ficam como refugiados no começo, mas tem mais facilidade para ganhar o visto aqui no Brasil. Então, para eles é melhor. Todos eles adoram o Brasil e eles não pretendem sair daqui, não. Sabendo que eles são receptivos, isso ajudou de alguma forma no documentário para eles contarem histórias mais íntimas ou entrar a fundo em algum tema tão delicado? Sim, ajudou bastante, porque como eles gostam bastante do Brasil, eles queriam ter um pouco mais de amizade com os brasileiros. Inclusive, a gente tem amizade até hoje com alguns dos refugiados, a gente encontra com eles às vezes, então isso ajudou bastante. E tem alguma história que chamou mais a atenção de vocês? Tem sim. É a história do Talal. Acho que se alguém pesquisar, sempre vai ver o nome dele em alguma matéria relacionada a alguma matéria, porque ele veio para o Brasil, ele, a mulher e os 2 filhos, e agora eles já têm uma bebezinha. Então eles chegaram aqui sem nada, sem saber falar nada de português. Eles ficaram hospedados na casa do Amer, que também fala no nosso documentário. E assim, agora eles estão construindo uma vida no Brasil e é bem bacana, porque ele está conseguindo agora abrir um restaurante. A gente foi na casa dele, ele abriu a porta da casa dele assim de uma forma muito bacana e assim fez jantar pra gente, foi bem receptivo mesmo. A história dele é bem legal, até porque ele foi preso também na Síria. Legal, meninas. E o Espaço Universitário vai ficando por aqui, mas vocês querem deixar algum contato? A gente quer convidar quem quiser curtir a nossa página no Facebook, que chama Refugiados Sírios, a Procura pela Paz. A gente está sempre postando notícias, enfim. Muito obrigado. E se você gostou e quiser participar, escreva para espacouniversitario@câmara.sp.gov.br com o link do seu trabalho. E curta também a nossa página no Facebook. Nós ficamos por aqui. Tchau!